pessoal, tranquilo? Aqui Dreamback novamente, tá? Eu trazendo mais um tutorial aí da estratégia das médias, tá? Esse aqui é o rompimentos a favor da tendência e a finalização, tá? Felizmente, tá? A gente chegou já na finalização dessa estratégia aqui e teve algumas modificações, tá? Nas aulas anteriores eu explico que vocês podem estar entrando na tendência de baixa nos rompimentos da vela de alta. Nessa finalização parou, tá? A gente só vai estar entrando nos rompimentos da vela de baixa na tendência de baixa, tá? E na tendência de alta a gente vai estar entrando sempre nos rompimentos da vela de alta, tá? Lembrando, tendência de alta a M8 tem que estar por cima, a M35 por baixo, caso você for entrar. Caso você tiver um rompimento tanto da vela de alta quanto da vela de baixa, rompendo tanto a M35 com a M8 ou a M8 na M35, se numa tendência de alta, você não vai estar entrando, tá? Apenas você só vai estar entrando nos rompimentos que a vela realmente romper apenas uma média. Então, por exemplo, quando você tem esse exemplo aqui, você tem tanto essa vela de alta que rompeu a M35 e a M8. Se você me perguntar, é uma região interessante? Tá? Mas para o rompimento não. É uma região interessante porque a M8 está por cima da M35, tá? E um fato negativo aí que ambas linhas aqui estão muito perto uma da outra e essa vela de alta aí, né, rompeu ambas, tá? Então não, ela tem que ser assim, exatamente assim, tá? E outra coisa, não sei se eu expliquei nas aulas anteriores, tá? Um exemplo que você entra aqui no rompimento da vela de alta, só que na vela anterior você tem aí, por exemplo, uma abertura da vela de baixa, então ela deu uma abertura dentro da média, cara, isso você não entra. Ou caso aconteça por cima, né? Um exemplo que você tem aí um fechamento, pode ocorrer algum gap, algo do tipo, você tem um fechamento da vela de baixa também dentro da média. Então, caso você for entrar, mesmo que a próxima vela de alta romper, tá, o corpo anterior, você não entra porque ela fechou dentro da média, tá? Então, ambas das médias ela tem que estar rompendo, tá? Então você tem que ver realmente aqui, tanto a abertura quanto o fechamento tem que estar, não vou supor de longe, mas não pode estar nem tendo uma abertura nem um fechamento dentro das médias. Isso vale também para vela de alta, tá? E outra coisa, mais atualização, doji, cara, se tiver o doji aqui, né, então da primeira contagem, se vir qualquer tipo de doji, tá, você não entra, ok? Então esse aqui são os doji aí, todos esses doji aqui acontece ou assim, tanto faz, você não vai estar entrando caso aparecer esse tipo de doji quando a contagem for de primeira. Outra atualização também, rompimento da M100, tá? O rompimento da M100, isso aqui é um excelente rompimento, porém você agora vai ter que analisar as três velas anteriores, se elas não vão estar rompendo alguma média. Então, se trabalhar na lógica da minha explicação aqui, se a vela de alta rompeu a M100, automaticamente as três velas anteriores, nenhuma delas tem que estar rompendo a M8 ou M35, elas não podem estar rompendo, elas têm que ficar não distantes, mas ela não pode romper, tá? Então um exemplo aqui é um excelente rompimento, tá, da vela de alta aqui, ok? Então se tivesse essa vela de alta aqui rompendo essa M8, você não ia entrar, ok? Então você leva tanto primeiro, segundo ou terceiro, ambas as velas aqui, por exemplo, olha esse rompimento da vela de alta aqui, um rompimento bonito, parece você analisar 1, 2, 3, tá? Então dentro das três velas anteriores você tem a primeira vela de alta aqui rompendo a média, tá? Isso pode ser na M35 também, você não vai estar entrando. Ambas
dos rompimentos aqui da M100, correto? Grava M100, tá? As 3 velas anteriores não pode estar rompendo nenhuma das duas médias, nem M8 nem M35. Aqui já foi falado, né? Para rompimento da vela de alta, tanto a primeira vela aqui não pode ter o martelo. Aqui, deixa eu só fazer no espaço melhor. Não pode ter o martelo, nem o enforcado, tá? Nem uma vela de doge. Então só pode ter dessas 3 velas, não pode ter essa aqui. E também agora você entra a relação dos doges, tá? Não pode ter. Lembrando, preste muita atenção, tá? Porque esses dois acontecem. E às vezes acontece um desse aqui também de vir. Tá? Então esse aqui são os dois para você não estar entrando. Tanto para a vela de baixa, mesma coisa. É o oposto de tudo isso, tá? E a vela de força, sem nenhum pavio. Tá? Então caso aconteça isso aí, né, no rompimento da vela de baixa, uma dessas 3 velas anteriores, a primeira vela anterior vindo martelo enforcado, ou dentro das 3 velas anteriores vindo a vela de força de baixa, no rompimento de baixa você não vai estar entrando, tá? Então isso aqui basicamente foi a atualização, recapitulando da M100, tá? Então veio uma vela de baixa aqui, certo? Rompeu M100. Aí um exemplo que você tem aqui, a M8, a M35. Um exemplo que você tem, né, a segunda vela aí já rompendo, tá? Então você tem tanto a primeira tanto a segunda vela aqui rompendo a M35. Então como aí você, pô, mas a nossa vela de baixo aqui ela rompeu sozinha, tudo bem, as médias estão longe, porém essas 3 velas anteriores vai influenciar esse rompimento dela, tá? Então aqui tanto a primeira quanto a segunda foi rompido, tá? Eles ocorreram o rompimento, tá, da vela de baixo, então você não vai estar entrando. Outra coisa também, muito cuidado aqui, se tiver um rompimento tanto da M8 tanto da M35, aquele tem os dojes que é a favor, tá? Por exemplo, doje de alta, ele não fecha branco, mas fecha verde, então você considera também como um doje. Vai vir tipo de velas assim, você pode considerar como um martelo enforcado, se vier de primeira, você não vai estar entrando, tá? Então às vezes ele acontece muito assim, você não entra. Isso também é um doji. Deixa eu levar em consideração aqui, por exemplo, isso aqui é um doji, isso aqui é um doji, tá? Não é a questão de doji que eu falo, mas é um martelo ou enforcado. Ó, aqui é a mesma coisa, só que aqui foi o rompimento da vela de alta. Obviamente a gente não ia entrar porque nós estamos em tendência de baixa, mas se fosse aqui uma vela de baixa rompendo, a gente não iria entrar, tá, pessoal? Então isso aqui foi a atualização, tá? Porque rompimentos a favor da tendência, finalização. Então aqui eu fui direto aqui nesse ponto do rompimento a favor da tendência, que a gente só vai estar entrando no rompimento a favor da tendência, tá? Então o que é a favor? Você está numa tendência de alta, sempre você vai estar entrando contra as velas de alta. Você está numa tendência de baixa, sempre você vai estar entrando contra as velas de baixa, ok? Isso aí, pessoal, valeu, bons estudos.